importante, né? Para quem não está aqui. Deixa eu até complementar aqui a resposta que eu dei para o Fabiano. Fabiana, na prova da ordem, na segunda fase, quando vocês vão fazer a prova, que ela é manuscrita, né? Então, a orientação é que vocês peguem a folha de sulfite, dobrem ao meio, para vocês conseguirem fazer o parágrafo retinho. Então, por isso que a gente já treina com vocês desde agora esse recuo, para vocês, na hora da prova, lembrarem disso. Perfeito, professora, muito obrigado. Tá bom? Nada. E aí, deixa eu já lembrar também das próximas semanas. Semana que vem, vocês estão em semana de prova, então a gente não tem encontro semana que vem. E na outra semana é semana jurídica, então a gente também não tem encontro. Por esse motivo que eu fiz uma modificação no calendário de vocês, encaminhei para a Márcia, para ela mandar para vocês, tá? E eu acabei de encaminhar também via mensagem pelo AVA, tá? Então, a gente teve uma alteração no calendário de protocolo, porque a gente fica duas semanas agora sem se encontrar, tá? A gente só vai se encontrar agora na metade de outubro. Então, por esse motivo que eu alterei o calendário, tá? Então, deem uma olhada lá depois no AVA, as novas datas de protocolo. Tá lá no ambiente de aula, né? Tem lá orientações do período noturno, aí tem lá o calendário novo. Mandei por mensagem no AVA também e pedi para a Márcia também repassar para vocês, tá? Então, por favor, façam uma conferência lá com relação a essas novas datas, tá? E aí passei outras orientações também lá para vocês não se perderem, tá bom? Vamos lá, então, para a correção da peça de hoje. Hoje a gente vai corrigir a peça do Agenor. Tá aqui. Então, hoje a gente vai verificar a peça do Agenor para a gente ver aí o que a gente estava fazendo. Também era uma petição inicial, professora, né? Então, oi? Essa é a 3 ou é a 4? Desculpa perguntar. Peraí que eu sempre me confundo. Essa é a 4. Essa é a 4, professora. É a 4. Tá, joia. Beleza, obrigado. Tá bom? Nada. A 3 é que vocês vão protocolar agora. Sempre me confundo. Vamos lá, então. No caso do Agenor, a gente também ia fazer, tinha que fazer uma petição inicial, que a gente já vem fazendo, né, há algum tempo. O que me interessava aqui na peça do Agenor era que vocês conseguissem identificar principalmente a tutela e identificar em que local essa tutela deveria aparecer na peça. Então, esse que era o ponto mais importante que a gente tinha nessa petição inicial, tá? Então, a peça é endereçada para a comarca do Rio de Janeiro. Prioridade de tramitação, porque o próprio problema fala que o Agenor já tem uma idade avançada, tá? Então, aqui a gente tem a ação movida por Agenor, pelo seu filho, porque o Agenor, ele não é interditado, mas ele também não tem condições de cuidar desse processo, tendo em vista o problema de saúde que ele está passando. Então, é o Agenor, o Arnaldo, tá? E a gente vai mover uma ação de obrigação de fazer, cumulada com obrigação de não fazer, e uma tutela antecipada de urgência, tá? Então, a gente tem uma obrigação de fazer de um lado, uma obrigação de não fazer de outro, e aqui a gente tinha uma tutela antecipada de urgência para ser identificada, tá? E a ação, ela é proposta em face do plano de saúde e da clínica, tá? Então, a ação vai ser proposta em face dos dois. É um preâmbulo normal, como um preâmbulo do artigo 319, a gente não tem aqui nenhuma modificação com relação a esse preâmbulo, tá? E o importante aqui mesmo está na identificação dessa tutela. Tudo bem com o endereçamento e preâmbulo? Professora. Tudo ok, professora. Oi? Tudo ok. Se fosse espólio, por exemplo, o Agenor ele começa movendo o processo e depois ele veio a falecer pelo motivo da doença dele. Como é que ficaria? Se isso acontece, a gente tem que a gente tem que fazer um pedido de habilitação no processo. Aí o processo fica suspenso para a gente poder habilitar os herdeiros. Aí a gente vai juntar certidão de óbito, comprovante de que o inventário já foi dado entrada
e solicitar para que o Agenor seja substituído pelo Arnaldo, tá? E a gente faria isso se a gente estivesse falando de uma indenização. Aqui, como é uma obrigação de fazer acumulada com não fazer, não adiantaria substituir os herdeiros, porque a obrigação teria que ser feita em face do Agenor. O Arnaldo não precisa dessa assistência médica, né? Mas a substituição é feita por meio de habilitação. Eu não sei quem foi que me perguntou. O Anderson. Oi, Anderson. Então, a habilitação, a substituição do polo é feita por meio de habilitação. Tudo bem? Ok, obrigado, professor. Nada. Fatos, resumo do problema, né? Não vou nem discutir isso. Só não esqueçam de substituir requerente e requerida, autor e réu, tá? A tutela. É uma tutela antecipada de urgência. Por qual motivo? Porque nós temos uma probabilidade do direito, tá? Então, quando a gente tem... o artigo 300 fala que na existência de probabilidade de direito, a gente trabalha com tutela de urgência. Então, a gente tem um perigo de dano, um risco de dano, a necessidade do home care e uma probabilidade do direito, uma vez que existe o plano de saúde e uma vez também que a clínica não pode fazer esse abandono do autor. Então, por esse motivo, é uma tutela antecipada, porque ela precisa ser feita uma análise dela antes de análise de mérito, tá? E ela é de urgência, porque existe uma probabilidade do direito. E essa tutela, ela meio que se confunde com o mérito, porque no mérito a gente também vai discutir a questão do home care. No mérito a gente também vai discutir a situação de que ou determina o home care, ou não autoriza a alta, né? Então, a tutela, ela vai acabar se confundindo com as questões de mérito. Só que a gente pede para que ela seja de urgência, porque existe uma probabilidade do direito do home care. Então, por esse motivo, é tutela de urgência, tá? E vejam, a causa de pedido da tutela, ela vem depois dos fatos, antes do direito, tá? Então, o local de apresentar essa tutela na petição inicial é sempre depois dos fatos, antes do direito. Tudo bem com a tutela? Sim. Sim? Tá. Depois, na parte do direito, a gente tem duas coisas para observar nessa parte do direito, tá? Nós temos uma obrigação de fazer do plano de saúde, tá? Que é a situação da assistência que ele precisa prestar para o autor da ação. E uma obrigação de não fazer da clínica, que é não liberar esse paciente enquanto não seja solucionada a questão do plano de saúde, se vai fazer a instalação do home care ou se vai mantê-lo internado, tá? Então, por esse motivo, nós temos uma obrigação de fazer do plano e uma obrigação de não fazer da clínica. Vejam que em ambos os casos, a gente vai trabalhar com o CDC, porque existe uma relação de consumo, tanto com o plano de saúde quanto com a clínica. Relação com o plano de saúde, a gente sempre classifica como relação de consumo, tá? Então, existe o plano de saúde, ele é, então, prestador desse serviço, e essa relação, esse contrato, ele é baseado no CDC. A mesma coisa com relação à clínica, a mesma coisa quando a gente vai num hospital, por exemplo, existe essa relação de consumo, tá? Então, por esse motivo, nós temos obrigação de fazer do plano, de não fazer da clínica, e aí trabalhar, em ambos os casos, com a relação de consumo existente entre eles, tá? A gente tem recolhimento de custas, porque em nenhum momento foi falado que o autor da ação não tem condições de arcar com as custas do processo, tá? Então, recolhimento de custas. Audiência de conciliação, normalmente. Informar que os autores estão apresentando as custas no requerimento, a audiência de conciliação, publicações e citação do réu. Então, em requerimento, a gente sempre vai trabalhar com tudo que é de direito processual. Nos pedidos, tudo que é de direito material. Então, que a ação seja julgada totalmente procedente, a concessão da tutela, tá? A instalação dos equipamentos,
proibição da alta ou continuidade do tratamento ou home care. Lembrando sempre da necessidade de aplicação de multa, tá? Porque depois o juiz concede o home care, por exemplo. Mas, se você não pede aplicação de multa, você vai ter na mão uma sentença que concede o home care, mas você não tem uma penalidade caso essa sentença não seja cumprida, tá? Então, sempre lembrar aqui da penalidade. Provas, valor de causa e encerramento, tá? Então, é uma petição inicial clássica, a gente não tem nenhuma modificação aqui. O importante mesmo era que você conseguisse identificar a tutela e que você conseguisse também identificar aonde que essa tutela fica dentro da petição, tá? Esse que era o ponto mais importante da peça. Tudo bem com a peça, pessoal? Posso? Professora, eu tenho uma dúvida, mas no finalzinho eu tiro. Tá. Alguém falou alguma outra coisa que eu não ouvi. É o Anderson. A senhora poderia subir um pouquinho a página? Subo. Isso, por favor. Mais? Mais um pouquinho, por favor. Mais um pouquinho. Aí, para aqui. Aqui? Então, a gente tem uma peça clássica de petição inicial. O importante aí é mesmo a gente saber trabalhar com a tutela, tá? É esse que é o ponto-chave. Com relação à próxima peça que vocês vão fazer, tá? Na próxima peça, a gente já começa a trabalhar com os recursos, tá? Então, chegou o momento aí da gente trabalhar com os recursos. Vocês vão ler lá no próximo problema que a gente tem uma decisão no problema todo, existe uma decisão, só que aquela decisão não coloca fim ao processo, tá? Então, tomem cuidado quando vocês forem analisar o próximo problema, porque a gente tem uma decisão, mas a decisão não coloca fim ao processo. Se a decisão não coloca fim ao processo, automaticamente nós não estamos falando de sentença. Se nós não estamos falando de sentença, nós não estamos falando de apelação, tá? Então, o problema, ele apresenta uma decisão que já foi tomada, tá? E que daquela decisão vai ser necessária a apresentação de recurso. E aí vocês vão precisar identificar qual que é o recurso cabível para isso, tá? Diga, Fabiano. Professora, bem na hora que a senhora estava falando sobre a tutela, teve uma falha aqui na minha conexão. Se possível, a professora pudesse repetir, eu agradeceria. Repito, vamos lá. Na tutela, a gente tem que trabalhar aqui com uma tutela de urgência. Por qual motivo? Porque a gente tem uma probabilidade do direito, tá? Então, ela é uma tutela antecipada, porque ela vem antes do mérito. É uma tutela que se confunde com o mérito, porque aqui a gente também está falando de um pedido de home care, tá? Mas a gente trabalha com uma tutela de urgência porque existe uma probabilidade de direito por parte do autor. Então, a gente tem que trabalhar num perigo de dano e num risco, um pedido de multa em caso de descumprimento da tutela e uma probabilidade do direito. Então, por esse motivo, que trata-se de uma tutela de urgência e não de uma tutela de evidência, tá? Então, nessa característica, artigo 300 do CPC, perigo de dano e risco, o famoso fumus boniuris e periculo in mora, tá? E uma probabilidade do direito. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem. Essa esquematização a senhora vai deixar disponível lá no AVA para a gente? Toda a aula eu deixo. Terminando Perfeito. a aula aqui, eu libero lá para vocês, tá bom? Bacana, obrigado. Nada? Anderson. Professora, por exemplo, esses são sempre os tópicos que eu tenho que trabalhar. Por exemplo, eu vou colocar o artigo 300 do CPC, vou trabalhar, vou fazer um textinho abaixo dele para conectar o texto. Depois eu vou pegar o perigo do dano, vou trabalhar, vou explicar o que é o perigo do dano e vou colocar a questão do dano no contexto. A probabilidade do direito, a mesma coisa, até o final. É sempre assim, mais ou menos. Sempre tentando... A inicial, sim. Não, no caso, a senhora está colocando, por exemplo, a senhora colocou o título aí, tutela antecipada de urgência. Aí, no caso, artigo 300 do CPC. No caso, eu posso colocar o artigo ou não, mas eu tenho que
embasar o que eu estou pedindo, essa tutela, em cima do artigo. O artigo Não é isso? 300. Isso mesmo. E eu venho trabalhando todos esses textos, por exemplo, todos esses tópicos, englobando no texto. Isso aqui não tem um padrão, o que eu tenho que fazer, no máximo, é colocar coisas que conectem ao que estou pedindo. Exatamente. Tá, beleza. É isso mesmo, tá? E aí, na próxima peça, lembrar, então, que a gente vai estar trabalhando com a fase recursal, não mais com a fase de conhecimento. Diga, Fabiano. Só para complementar o que o nosso colega aí estava falando, e surgiu uma dúvida minha aqui. No caso, a jurisprudência e a doutrina, a gente vai encaixar aí. Você pode encaixar tanto na tutela, como você também pode encaixar na parte do direito. Doutrina e jurisprudência, você pode localizar ela tanto referente à sua tutela de urgência, como você pode localizar ela referente à obrigação de fazer e à obrigação de não fazer. Então, tanto faz, se você quiser colocar a doutrina na tutela e a jurisprudência na parte do direito, ou se você quer colocar as duas na parte do direito, não tem problema, tá? Então, quando a gente tem... O importante é que contenha, exatamente. Sim. Quando a gente tem tutelas, quando a gente tem preliminares de contestação, a doutrina e a jurisprudência pode ser encaixada tanto na tutela como na preliminar, como pode ser encaixada na parte do mérito, tá? A doutrina e a jurisprudência é sempre para embasar a sua tese. É essa que é a intenção delas, tá? Na próxima peça que vocês vão fazer, por exemplo, a doutrina e a jurisprudência ela só cabe na parte do direito. A gente não tem outro lugar para poder colocar ela. É só na parte do direito que ela vai poder ser encaixada, tá? Então, lembrando que no próximo problema, vocês já têm uma decisão, mas aquela decisão não coloca fim ao processo. Logo, não é uma sentença. Então, tomem muito cuidado com o recurso que vocês vão pensar em trabalhar, tá? E aí, a gente não se encontra na próxima semana, nem na outra. A gente vai se encontrar na semana do feriado de outubro, tá? Tudo bem aqui, gente? Alguma dúvida? As datas das peças... Só minha dúvida ainda. Desculpa cortar. As datas das peças estão no AVA? Para colocar a terceira peça? As datas das peças, já coloquei no... Ó, as novas datas estão no AVA, estão com a Márcia, e eu mandei por mensagem no AVA também. Então, tem 3 lugares para vocês acharem esse calendário. Tá? Porque a terceira peça não precisa colocar hoje, então. Pô, a terceira peça é hoje. É a peça da semana que vem da outra que as datas foram modificadas. A de hoje está mantida. Tá, João, então. Valeu, obrigado. Tá bom? Luciane. Lu? Professora. Oi. Eu só fiquei em dúvida do recolhimento, quando você falou assim, como não tem mais como ele arcar e não tem meios, vai ser feito o recolhimento. Mas não tinha que pedir a justiça gratuita, então, se não tem meios? Não, o que eu disse foi o seguinte, como no problema não tem a informação de que ele não tem meios, a gente tem que pedir para informar o recolhimento, entendeu? Ah, entendi. Tá bom. Obrigada. Tá Era bom? isso. Nada. Tá ótimo. Obrigada. Nada. William. Professora, é assim, ó. Sempre na peça inicial, nos fatos, eu fico na dúvida se eu colocar autor e réu ou o nome das pessoas. Você pode colocar autor e réu, requerente e requerido. O nome das pessoas, jamais. Mesmo na peça inicial, porque nas peças que eu fiz anteriormente, eu estava observando, tem o nome do autor e do réu, aí eu fiquei na dúvida. Você nunca pode colocar na parte dos fatos o nome das pessoas. Porque quando você faz uma petição inicial, essas pessoas não... Ele já tem de ser substituído pela nomenclatura processual, que é autor e réu, requerente ou requerido. Nunca deixe o nome das pessoas, tá? Porque na reconversão, de fato mesmo, lá na questão dos fatos, nunca tem o nome, mas na peça inicial... os livros que eu estava olhando nos anteriores dos anos passados, tinha o nome da pessoa, e eu fiquei nessa dúvida. Não. Técnica processual, você substitui o nome das pessoas por autor e réu, ou requerente e requerido. Quando a gente chega, por exemplo, na apelação, quando a gente chega na apelação, a gente vai substituir por apelante e apelado. Quando a gente chega no agravo, agravante e agravado. Então, nunca deixar o nome das partes.
Tá, ok. E outra coisa também que eu estou fazendo aqui, que eu acho que é desnecessário, eu estou pegando o mesmo problema, fazendo uma narrativa usando minhas palavras. Eu poderia só copiar o problema? Pode Que eu só acho que é copiar o desnecessário, problema. né? Não precisa, não. Copia o problema, substituindo os nomes por autor e réu, requerente e requerido, apelante e apelado, faz essa substituição, tá? Mas E pode cada copiar o problema. nomenclatura. Tá, ok. Cada nomenclatura de nome é de acordo com o recurso que eu estou manejando, né? Por Isso, é exemplo, assim. execução, exequente, executado, e por aí vai. Não é Exatamente. isso? Isso. Então, a minha dúvida era justamente só na inicial. Se eu Então, poderia isso que eu ia usar ou não, mas falar. tá ok. Foi Inicial. esclarecido. Só toma cuidado com o seguinte, William. Inicial. Contestação. Até inicial de alimentos, você pode falar em autor e réu, requerente e requerido. Nos recursos e na execução, que a gente não pode trabalhar com autor e réu. Aí a gente tem que Agravante, agravado, usar... apelante, apelado, né? Isso, exatamente. Exequente, executado e... Beleza, perfeito, professor. É só essa minha dúvida E mesmo. aí, quando Obrigadão, hein? recurso especial, imagina, quando é recurso especial, recurso extraordinário, recorrente e recorrido. Perfeito, obrigado. Tá Para bom? nunca mais errar, professora. Obrigadão. Imagina, tudo bem, gente? Professora, só vocês... uma Diga. dúvida, só uma dica. A próxima, a petição 5 é o agravo de instrumento? Só para adiantar. Não, pode falar? Completando a ideia da Márcia. Como é a decisão interlocutória, então é agravo, né, professora? Completando a ideia da Márcia? Pode ser que sim. Eu vou na ideia da Márcia. Se errar, erramos junto, hein, Márcia? Se errar, não é culpa minha, hein? Porque é decisão interlocutória, ou seja, no meio do processo... De agravo, né? Então, não põe fim ao processo, agravo, né? Tá ok. A senhora ainda vai corrigir antes do envio. Eu não olhei as datas ainda. Vou corrigir ainda. Mas pode ser um agravo, sim. Pode ser, sim. Eu tô chutando embargos aqui, hein? Mas eu vou me aprofundar direitinho para ver. Embargos, né? Eu tô no 1015 aqui, ele aberto. Os embargos só cabem de sentença. E ali no próximo problema não é uma sentença. Eu tô no 1015 aqui e eu tô quase ciente que eu tô na mesma ideia da Márcia, porque é o 1015 aqui. Não sei. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Não são embargos e não é uma apelação. Isso eu posso dizer. Oh, que bela dica, hein? Já ficou mais... Já ficou mais fácil agora. Já ficou mais fácil, né? A Ju tinha aberto o microfone. Ju? Acho que não. Gente, desejo... uma outra informação. Da nossa disciplina não tem prova, tá? São só as peças que contabilizam nota. Então, vocês não vão ter prova minha para fazer, tá? Que eu tinha esquecido. Que bom, tá né? Bom? Oi, Fabiana. Que bom, né? Pelo menos uma matéria que vai ter prova, né? Oi, Ju. Vocês têm praticamente uma prova por aula, né? Oi, Ju. Então, o professor, eu vi que você me respondeu, né? No e-mail. Mas, assim, o que aparece para mim, quando eu vou no Clarsum, é só o curso do Meta que eu tenho. E não aparece para mim, eu não consigo Você tem que pedir achar para outra entrar sala. em outra turma. Como? Tem que pedir para participar da turma. Então, eu coloco, mas não vai. Em cima, na sua tela, vai ter um sinalzinho de mais. Clica ali e coloca o código da outra turma. Tá, eu vou tentar novamente. Eu passei a tarde toda tentando. Inclusive, até pedi para a Marcinha me ajudar. Ela prontamente tentou me ajudar, mas assim, eu não consegui. Como o prazo é hoje ainda, eu vou tentar mandar de novo. Tá. Você tem que clicar lá na sua tela, vai aparecer o sinal de mais. Clica lá e coloca o código da sua turma. Tá bom. Tá bom? Márcia, ia falar alguma coisa? Para ajudar a Ju, não tem como, né, professora, a gente montasse para ela, só ela mesma, né? Só ela mesma tem que montar. Mas é só clicar, igualzinho vocês entraram no do Meta, vocês entram nesse. Sim, da mesma forma. Tá bom? Gente, Ju, qualquer coisa você me chama. Desculpa, professora. Imagina. Gente, bom fim de semana para vocês. Bons almoços de domingos. A gente vai ficar um tempo sem se ver. Boas provas para vocês também. Estão me ouvindo?
Sim, ouvindo perfeitamente. Então tá bom. Perfeito, perfeito. Bom fim. Boas provas para vocês e boas peças, tá bom? Beijo, gente. Bom descanso.